Era uma vez um dragão chamado Tiamat. Era uma vez? Era uma vez não. Continua sendo. Essa força, essa consciência ainda é viva. Não só ao nosso entorno, mas também dentro de nós. Vamos lá, vamos desvendar. Que força é essa do dragão primordial? Vamos desvendar as esferas do dragão. Tiamat é uma figura da mitologia babilônica, dos sumérios, dos acádios, da Mesopotâmia. Mas a gente tem que entender a origem primeiro, né? Porque a figura de Tiamat faz parte da cosmogonia da Mesopotâmia. A gente vai lá para a Suméria, onde ela tinha um outro nome, que era Namu. E Namu era esposa de Absu, que é parecido depois com o que a gente vai ter para os acádios e para os babilônios, Apsu. Mas é ali com os acádios e com os babilônios que ela passa a se chamar Tiamat. No começo de tudo, contado no Enumelis, são 7 tábuas de argila, onde conta toda a origem da vida e toda a origem do universo. E é onde a gente tem a figura de Tiamat. Essas tabuletas, elas foram escritas em escrita cuneiforme, e para reforçar, contando ali, a supremacia, o poder do deus Marduk, que era o deus dos babilônios. Nós tínhamos, no começo de tudo, as águas salgadas de Tiamat e as águas doces de Apsu. Tiamat representava a água salgada, o feminino selvagem, e Apsu, o masculino, sendo ali o doce, sendo o mais sereno. Olha só, né? O feminino antigamente era visto como hardcore, né? Mas ainda somos assim. O que acontece? Eles criaram outros deuses. E esses deuses jovens estavam fazendo muita bagunça, muito barulho. E Tiamat e Apsu se irritaram com isso e resolveram planejaram matar esses deuses jovens. Porém, tinha um que escutou a conversa, ou Enki, e falou, bom, eles estão querendo matar a gente, então eu vou lá e vou matar a Apsu então. E foi lá e matou a Apsu. Tiamat, irada, resolveu se revoltar contra esses deuses jovens por terem matado o seu consorte. Daí, ela deu origem a monstros, que não são nem demônios e nem deuses. E deu origem também a Kingo, o deus Kingo, e resolveu tomá-lo como seu consorte e colocou em suas mãos a liderança desses monstros para que eles pudessem ir em batalha contra esses deuses jovens. Dentre esses deuses jovens, nós tínhamos também Marduk. E Marduk foi escolhido ali entre os deuses para combater Tiamat, para matar Tiamat. E ele conseguiu. Tiamat tomou forma esta de uma serpente dragão que emergiu do mar salgado ali, das águas salgadas, do caos, do abismo. Porque essas águas salgadas simbolizam também o abismo. E ele conseguiu, com sua rede, aprisioná-la e com a sua flecha conseguiu rasgar o seu ventre e acertar o seu coração. E ele a rasgou no meio, e a sua parte superior, ele criou os céus e os astros, e a sua parte inferior, ele criou o firmamento. Com os seus olhos, ele criou o rio Eufrates e Tigre, e aí cada parte ele foi criando algo. Ou seja, Marduk pegou o caos e o transformou em matéria. Ele conseguiu subjugar o caos, controlar o caos e fez toda a criação. Porém, estava faltando o ser humano ser criado. E aí ou Enki, teve uma brilhante ideia. Pegaram Kingo, mataram Kingo e com o seu sangue resolveram pegar argila e misturar para criar o ser humano. Ótima ideia, né? E vejam só a cadência, né? Porque Marduk conseguiu subjugar o caos e criar a partir dele, sendo que o caos também criava. Tiamat, em sua essência, também criava, mas não era em formas de matéria, em física. Então, daí vem Marduk, consegue controlar o caos, subjugar o caos e criar também, porém cria ali a matéria, o plano físico, o cosmos. Do caos ele pega e cria o cosmos.
E aí a gente tem Enki criando do barro. Olha, gente, é coincidência para vocês? Lembra alguma história para vocês, essa questão do homem vindo do barro? Quando Enki cria a humanidade a partir do sangue de Kingo, isso significa que o ser humano também carrega em sua essência o sangue de Tiamat, carrega ali a essência do caos primordial. E lembrando que Tiamat, representando aí as águas salgadas, mas a questão de águas e abismo e o profundo, isso está interligado com o inconsciente, o subconsciente do ser humano. Toda a humanidade, todo ser humano carrega em sua essência e no seu subconsciente, nas suas águas sombrias do seu inconsciente, nas suas sombras, a essência do caos primordial de Tiamat. E também de Kingo, né, que era um guerreiro que se rebelou contra os deuses. Mas quando Ea, ou Enki, cria os homens, a função que ele nos dá é de servirmos aos deuses. Mas nós temos o sangue de Kingo, que era um guerreiro que se rebelou contra os deuses. Ótima ideia que Enki teve de usar o sangue de Kingo para criar a gente, né? Um detalhe que a gente não pode deixar passar é que quando Tiamat cria esses monstros que não são deuses nem demônios, eles não deixaram de existir. Eles foram colocados para servir os deuses que venceram Tiamat. E quando a gente fala que Tiamat morreu, na verdade foi a forma que ela precisou tomar como um dragão, uma serpente dragão, para combater os deuses jovens, mas a sua essência é eterna. Essa associação com a nossa sombra, é possível nós acessarmos essas forças. E a gente não pode esquecer desses 11 monstros que foram criados por Tiamat, porque eles tinham características animalescas, partes de animais, e os deuses também que foram criados tinham partes animalescas e de humanos também. Então a gente vê aí que ela criou seres predatórios. E isso a gente pode trabalhar também dentro da magia teriônica para acessar essa essência, e também das práticas de vampirismo. A magia teriônica e vampirismo você vê na mentoria de luciferianismo, tá? Onde eu explico ali o que é e como utilizar a magia teriônica e também a prática de vampirismo. Essas são duas sendas dentro do luciferianismo. Como vocês viram aqui também no feed, tem um vídeo, o último vídeo que eu coloquei para vocês, que é sobre quem é Azerat, que representa o caos dentro da cabala pifótica. E tudo tem interligado. Azerat foi inspirado em Tiamat, porque, na verdade, todas as outras mitologias, a gente pode dizer que também foram inspiradas de alguma forma. E a gente tem também a figura de Arimã, como um dragão serpente, que criou também os Devas e os Arquidevas. A gente tem também Leviatã, pelos hebreus, que está ali no abismo do mar, o mar abissal, um monstro que surge, um dragão, uma serpente gigante. Mas é importante se tomar cuidado para trabalhar com essas forças, porque esses monstros criados por Tiamat e a representação ali do subconsciente, das águas abissais, e essa essência que nós carregamos para acessá-la, é importante tomar cuidado, é importante se buscar um equilíbrio, porque aí entra também a figura de Marduk, que foi quem conseguiu domar o caos e criar a partir dele. E você, estudando a fundo sobre a mitologia mesopotâmica e a magia mesopotâmica, você vai conseguir entender esse sistema de magia e colocar em prática de uma forma que seja coerente e eficiente. Esses monstros criados por Tiamat representam também os nossos desejos, os nossos ímpetos, a nossa parte selvagem, porque não se esqueçam que nós também temos uma natureza animal, nós somos animaizinhos, e vocês se esqueceram disso. E a partir do atavismo, nós conseguimos acessar essa natureza primordial e animalesca e utilizá-la ao nosso favor, que é o que eu explico dentro da aula de magia teriônica. E a característica vampírica de Tiamat, né, se utilizando dessas características animalescas e predatórias, nós podemos utilizar também não só para nos alimentar, mas também para criar, utilizando a energia que a gente consegue através da prática de vampirismo, absorver e dar direcionamento a ela, a um intento que a gente tenha, a uma criação, a um acontecimento, uma atuação no plano físico. Nós podemos dizer sim que nós temos centelhas dos deuses, nós podemos dizer sim que nós somos, nossa matéria-prima, nossa matéria consciencial é dos deuses, advém do caos primordial, de onde tudo surgiu.
Mas era só um mito, os deuses não existem, foram os homens que criaram. Bom, nós tivemos a necessidade de criar os mitos para explicar a natureza à nossa volta, a nossa origem, a origem de tudo. Não foi à toa. Essa necessidade que o homem sempre teve de compreender a origem de tudo é porque existe essa centelha que é como um chamado que fica ali o tempo todo piscando, pedindo para que as coisas façam sentido. É a inicial manifestação consciencial dos deuses. Entender essas mitologias é importante não só para questões mágicas, até porque o que a gente entende da prática de magia, de feitiçaria, da teurgia ou da bruxaria é uma necessidade de nos conectarmos com a nossa energia primordial, que temos alguns epítetos de Tiamat. Então, você se aprofundando na magia mesopotâmica, você vai compreender o que cada um simboliza e como utilizá-lo. E se você quiser se aprofundar para entender o que é o luciferanismo, que é muito mais complexo do que apenas a figura de Lúcifer aí, faça a mentoria do luciferanismo, que está dividida em 2 módulos e com 2 apostilas, e eu à disposição para tirar as suas dúvidas enquanto você estiver assistindo às aulas. Se você gosta desse conteúdo, compartilha, porque o Instagram não está entregando os vídeos, nem para os meus seguidores. Então, o dedinho não vai cair, compartilhe.